começo no meio do segundo parágrafo que a gente leu ontem. Não sei, acho que vamos não reler tudo. Posso também. Mas... Hein? Eu acho que ela não pode gravação, né? Ah, sim. O homem, na essência de sua humanidade, ou na realidade interior de sua alma, não é, afinal, um ser vital e físico erguido até um certo poder de vontade mental e de inteligência. O homem, na essência de sua humanidade, ou na realidade interior de sua alma, não é, afinal, um ser vital e físico erguido até um certo poder de vontade mental e inteligência. Se isso fosse assim, a crença que faz de nossa existência uma manifestação de uma vontade para a vida, vontade com maiúscula, vontade universal para a vida, de uma força de vida universal, movida por nenhum outro objetivo a não ser seu próprio jogo, seu poder enaltecedor e eficiente, sua expansão. Então, tal crença poderia ter uma boa chance de ser a teoria suficiente de nosso universo e a lei de nosso karma, a regra de nossas atividades, seriam em inteira consonância com este único propósito e ordenadas por este princípio dominante. Então, então, se nós fôssemos um ser vital e físico que foi elevado a um certo poder de vontade mental e de inteligência, então se isso fosse assim, então realmente nossa existência seria apenas uma manifestação de uma vontade universal para a vida, de uma força de vida universal que tem nenhum outro objetivo a não ser seu próprio jogo, seu próprio poder, sua expansão. E então a lei de nosso karma, a regra de nossas atividades, estaria em inteira consonância com este único propósito e seriam comandados ou ordenados por esse princípio dominante. Como a essência verdadeiramente individual, nós temos apenas os viventes executores de uma vontade universal que nos criou e nos faz dançar. Certamente, em uma grande parte das atividades exteriores deste mundo, há uma justificativa colorida, quer dizer, diversificada, para esta visão limitada do ser humano. E isto mais ainda se fixarmos nosso olho, especialmente no jogo vital do espírito do universo, e se nós considerarmos tais atividades exteriores como a ocupação principal do homem e como a coisa principal que importa. Quer dizer, somente vendo apenas as atividades exteriores do mundo, quer dizer, a vida como tal, então realmente parece que é isso mesmo, e que temos que ter essa visão limitada do homem. Mas quanto mais o homem olha para dentro de si
E quanto mais ele vai para dentro e vive na sua mente e alma, mais ele descobre que ele, em sua natureza essencial, é um ser mental, colocado num corpo e emaranhado nas atividades da vida. Ele é mais do que um resultado pensante, dotado de vontade e sentimento, do mecanismo das forças físicas, mais do que um nexo compreensivo das forças vitais. Há uma energia mental de seu ser que ultrapassa, penetra e utiliza a ação terrestre e sua própria natureza terrestre. Alguém poderia dizer o que foi dito até aqui? Em essência, eu não fico assim, satisfeito que não estou. Já é teu Isso. Acho que já é. Bom, a questão é se o homem essencialmente vem de baixo ou de cima. Se ele fosse um ser físico, vital, essencialmente, dentro do qual a mente que desperta da vida se organiza, se eleva e se assume um papel mais dominante, então ele seria, essa mente seria apenas uma flor da inconsciência, que é uma flor da matéria, uma flor da vida. E a sua base seria mesmo, não só base, sua verdade central seria do homem. Ele é um ser físico vital dotado de mente. Mas o então diz o contrário, diz o contrário. Ele é um ser mental, que então é colocado num corpo e emaranhado ou misturado com as atividades da vida. Quer dizer, ele é mais do que apenas o resultado pensante, dotado de vontade e de sentimento, do mecanismo das forças físicas, mais do que o nexo compreensivo, em mente, das forças vitais. Há uma energia mental de seu ser que ultrapassa, penetra e inclusive utiliza a ação terrestre e sua própria natureza terrestre. Isso é uma distinção assim tão cortantemente importante que a partir daí cada um de nós pode se reorganizar em sua vida inteiramente, né? Porque se a minha verdade principal fosse essa aqui, então a melhor coisa que poderia fazer a mente é só fazer o melhor disso, organizar da melhor maneira, fluir da melhor maneira, ampliar da melhor maneira. Mas se eu sou essencialmente um ser mental, então isso aqui tem que se submeter à mente. A mente tem que reger. E os próprios objetivos da mente não se determinariam a partir do físico, do vital, da vida. Mas seriam outros objetivos que ela descobre. E a mente é finalmente um órgão espiritual. Então, o corpo e a vida seriam usados para fins que não estão neles, mas para fins além deles. Então é uma colocação inteiramente diferente, totalmente. E a partir daí, cada um pode fazer como que uma fichinha de sua vida, que ele faz de sua vida e
e ver o que é do lado mental nesse sentido e o que é do lado vital, físico nesse sentido. E a partir de ver qual se pode admitir isso assim simplesmente, ou se tem que começar a fazer mudanças, modificações aí. Alguma pergunta até aqui? Esse caráter do ser do homem nos previne de ficarmos satisfeitos com a lei vitalística do karma ou de karma. As linhas da energia vital sofrem interferência com a energia mental acordada do espírito que emerge no universo material, e por essa energia são elevadas e alteradas para o homem. Então esse espírito cria aqui sobre a terra a forma do homem para sua habitação do espírito. Cria sua natureza complexa para ser seu poder expressivo, a gama de sua música, e faz com que a ação do pensamento, da percepção, da vontade, as emoções do homem sejam a partitura das harmonias do espírito. Então, esse caráter do homem, do ser essencialmente um ser mental, nos previne de ficarmos satisfeitos com a lei vitalística de karma. As linhas da energia vital sofrem a interferência e são elevadas e alteradas para o homem pela intervenção da energia mental acordada do espírito que emerge no universo material e cria aqui sobre a terra a forma do homem para sua habitação, sua natureza complexa para ser seu poder expressivo, a gama de sua música, e faz da ação, do pensamento, da percepção, da vontade, das emoções do homem a partitura de suas harmonias do espírito. Então aqui já se vê o que nos compõe basicamente nesses termos essenciais. Primeiro é a forma de homem, uma forma distinta. Por exemplo, primeiro falando por sua posição ereta mesmo, mas depois agora sua natureza complexa. Por que a natureza do homem é mais complexa do que a dos animais? Porque é assim agora que o espírito cria a natureza complexa do homem. Então deve ser algo novo, algo diferente. Por que nossa natureza é mais complexa em relação? Já não é totalmente regida pelo instinto, né? Isso é uma coisa. Você poderia dizer alguma coisa a mais? Você diz que não é mais totalmente regida pelo instinto. Na verdade, enquanto a nossa mente não é ainda desenvolvida, somos regidos pelos instintos inteiramente. Todo mundo obedece aos instintos diretamente. Mas isto em nós não é mais uma obrigação, que no momento que desperta a percepção, desperta a vontade, desperta algum ideal, alguma visão maior, nós podemos perfeitamente resistir aos instintos ou
agir de uma maneira que não corresponde mais a eles. Somos, na verdade, livres de instintos. Isso é uma coisa. Quer dizer, cada movimento natural em nós, o movimento mental, pode se opor, pode modificar a direção inteiramente, ou introduzir outros elementos. Quer dizer, é um jogo complexíssimo. Pode usar os instintos, mas de uma outra maneira. Não mais no sentido primitivo e natural. Vamos pensar em comida, por exemplo. Não? Quando o animal come a comida que corresponde à natureza de seu ser. Tal comida, vamos dizer. Cachorro é um tipo, e gato é outro tipo, e rato é outro tipo, e pássaro é outro tipo, e os diversos pássaros têm diversas comidas. Mas tudo vamos dizer, serve apenas para alimentar, e o animal para quando não mais tem necessidade. Nós não comemos mais pela necessidade, nós comemos pelo prazer, ou pelo apetite, ou por ganância, ou quer dizer, em nós esse instinto como que se desprendeu quase inteiramente de sua base real. Não se vai em restaurantes diferentes para comer comidas diferentes, não por necessidade, mas só pelo prazer realmente de comer. E assim por diante. Ou em nós a comida assume muito um poder afetivo, não? Um fator afetivo entra aí e tudo mais. É muito complexo. E assim, como todo sexo é a mesma coisa, não tem nada da linha sadia, simples de sexo que o animal tem, mas é tudo solto, tudo assim, evidentemente perverso até longe das bases reais. Então isso é uma coisa. E a outra coisa é o que Sheldon diz. Existem mais, como diz, que cada princípio cósmico em nós é duplo. Quer dizer, temos a matéria e temos a matéria sutil. Temos a força de vida e temos a força de vida interior. Temos a mente externa e temos a mente interior. Temos a alma ligada a este mundo, a essas coisas, e temos a alma verdadeira. E tudo isso em nós é duplo, isso é muito complexo, muito profundo, enorme. Depois, então, muitas outras coisas, ego, não? Que de repente muda totalmente o sentido das coisas, ou o valor das coisas, ou ambição, ou vaidade, ou orgulho, ou má vontade, ou não sei, as mil coisas que nos regem, que não deixam mais nenhuma coisa no lugar certo, no lugar certo, mas desloca tudo e é um jogo imenso. Nossa, muito complexo mesmo. Então, a aparente inconsciência da natureza física, a força de vida bela e terrível, gentil e cruel, consciente mas amoral, que é a primeira coisa que vemos diante de nós, não são a autoexpressão toda do ser universal aqui, e por isso não são o todo da natureza. O homem entra nisto, nesta inconsciência, nesse jogo da força de vida, para expressar e realizar uma lei mais alta da natureza e por isso um sistema mais alto das linhas de karma. O homem entra nesta aparente inconsciência, não, da natureza física e nesse jogo
força de vida para expressar e realizar uma lei mais alta da natureza. E por isso um sistema mais alto das linhas de karma. A energia mental se divide e corre em muitas direções. Tem uma escala ascendente dos níveis de sua ação, uma grande variedade e combinação de seus objetivos e propósitos dinâmicos. A energia mental se divide e corre em muitas direções. Tem uma escala ascendente dos níveis de sua ação, uma grande variedade e combinação de seus objetivos e propósitos dinâmicos. Há muitas fibras de seu tecer e ela segue cada uma ao longo de sua própria linha e combina multiplamente os fios de uma com os fios de outra. Então vem as 4 energias mentais. Há nessa energia mental uma energia de pensamento que se projeta para fora para ter um retorno e um constante aumento de conhecimento. Uma energia de pensamento que se projeta para fora para ter um retorno e um constante aumento de conhecimento. Uma energia de vontade que se lança para fora ou lança adiante, na frente, para um retorno e aumento de maestria consciente, cumprimento do ser, execução de vontade na ação, ou execução da vontade na ação. Então, a segunda energia da vontade, que se lança para frente para um retorno e um aumento de maestria consciente. Que a vontade quer o domínio crescente das coisas da vida. Quer o cumprimento do ser, quer que o ser se autorrealize totalmente. E quer que na ação não prevalecem instinto, impulso ou inconsciência, mas que prevalece a própria vontade. E a ação seja uma ação dirigida. Depois a terceira energia, uma energia de estesis, quer dizer, de qualidade estética, de substância estética consciente, que sensivelmente contata as coisas para um retorno e um aumento da criação e fruição de beleza. Então, eu acho assim interessantíssimo e muito forte para nós, não? Que esta energia de sensibilidade estética consciente é uma das 4 energias básicas da mente. Então, a lei da beleza é uma lei que nós não podemos violar tão simplesmente. Quando violamos essa lei, nós nos declaramos como seres não mentais. E por que diria aqui, se eu traduzo com sensibilidade estética, consciente? O que quer dizer consciente? Uma energia de sensibilidade estética consciente. Por que esse consciente aqui? Isso só sensibilidade estética, isso cada um tem, então cada um arruma suas coisas de um certo jeito e
diz que gosta assim, esse estilo, ou dela, ele gosta assim, ela gosta assim. E toda a explicação é, eu gosto assim. E com isso toda a fragilidade mental é declarada, aberta, totalmente perceptível. Que deveria haver um argumento claro por que assim é a arrumação mais verdadeira, mais estética, mais proporcional do que for. Deve ser uma coisa conscientizada e treinada, levada a um certo nível, obviamente. A quarta energia seria uma energia de emoção que exige em sua ação um retorno e constante aumento do fruimento e da satisfação do poder emocional do ser. Uma energia de emoção ativa, como vimos, ativa, porque diz que exige em sua ação, uma energia de emoção que exige em sua ação um retorno e um constante aumento da fruição e da satisfação do poder emocional do ser. De repente eu penso naquilo que nós lemos assim, já algumas vezes, quando fala do objetivo único do ser, que é tornar-se, etc. E entre outras coisas vem também que nós temos que crescer nas qualidades já realizadas de nosso ser. Que nós temos que abrir, aumentar, fazer crescer as coisas que nós já possuímos, que já dominamos, que já realizamos. Então isso me parece aqui importante, quer dizer, o constante aumento da fruição do poder emocional do ser, que não é a repetição, não é caçar a emoção que nos é agradável, que nos é habitual, mas é insistir que o poder emocional nosso possa abranger, caber, fruir cada vez mais. É óbvio, acho que a maioria de nós também não busca, mas que é apenas as emoções rotineiras. Todas essas energias agem, de certo modo, para si mesmas e, no entanto, interdependem e são inextricavelmente acompanhadas e misturadas umas com as outras. Ao mesmo tempo, a mente desceu para dentro da matéria e tem que agir neste mundo e através deste mundo de energia vital e física e consentir com as linhas do karma vital e físico e fazer algo dela. Então aqui foi dito bem claramente, a mente desceu, não diz a mente surgiu da matéria, mas a mente desceu para dentro da matéria e tem que agir neste mundo e através deste mundo de energia vital e física. Alguma pergunta? Algum ponto aí? Então, um novo parágrafo. O homem, então, desde que ele é um ser mental, um meio da evolução da autoexpressão mental do espírito, não pode limitar, confinar a regra de sua ação e natureza a uma obediência à lei vital e física. É uma utilização inteligente dessa lei para a fruição
cada vez mais perfeita, cada vez maior e cada vez mais ordenada de sua existência vital e física, de sua perpetuação, reprodução, posse, fruição, expansão. Há uma lei mais alta de ser e natureza mental que necessariamente ela tem de perceber e tem de procurar impô-la em sua vida e sua ação. O homem, então, desde que ele é um ser mental, um meio da evolução da autoexpressão mental do espírito, é dito muita coisa, não? Aqui sobre nós, bastante. E não só que somos um ser mental, mas nós somos um meio da evolução da autoexpressão mental do espírito. Quer dizer, essa autoexpressão mental do espírito se evolui através de nós, não através dos animais. E sendo isso assim que o espírito precisa de nós para poder evoluir a sua autoexpressão mental, então nós não podemos confinar a regra de nossa ação e natureza a uma obediência à lei vital e física e apenas a uma inteligente utilização desta lei vital e física para a fruição mais perfeita, mais ordenada, maior de nossa existência, perpetuação, reprodução, posse, fruição, expansão vitais e físicas. Isso ficou claro? Quer dizer que somos essencialmente um ser mental, descemos, não surgimos, nós descemos. Nossa mente desceu para dentro da matéria. E desde que somos então o meio do espírito poder evoluir aqui sua autoexpressão mental. Que antes ele falou do jogo vital do espírito do universo. Agora ele fala da autoexpressão mental do espírito. O espírito se expressa então em muitos níveis. Mas quanto à expressão mental dele, autoexpressão, quer dizer, aquilo que o próprio espírito vê o que formular. Para tal, ele precisa do homem. Nós somos para ele o meio dele poder se expressar mentalmente neste universo. Então, sendo isso assim, nós tendo essa função enorme do espírito deve se expressar através de nós mentalmente. Então, nós não podemos limitar a regra de nossa ação e natureza a uma obediência à lei vital e física. Porque nós não podemos ser escravos do corpo ou da energia vital ou de tudo que é criado por eles, por elas. E nem tampouco podemos limitar a regra de nossa ação e natureza a uma inteligente utilização da lei vital e física para a maior fruição, a fruição mais ordenada, mais perfeita, de nossa existência vital e física, nossa perpetuação vital e física, nossa reprodução vital e física, nossa posse vital e física, nossa fruição vital e física, nossa expansão vital e física. Quer dizer, a mente não nos é dada para isto exclusivamente. Ele disse apenas que nós não podemos limitar a nossa ação a isso. Nós devemos abster disso. Por
Porque há uma lei mais alta do ser mental e da natureza mental, e o homem necessariamente tem que se tornar consciente dessa lei mais alta e tem que procurar impô-la à sua vida e sua ação. Aqui já é dito alguma coisa. Nós temos que procurar introduzi-la, sugeri-la. Nós temos que procurar impô-la. Porque a vida e o corpo querem obedecer à lei física e vital, óbvio, e seguir os impulsos disto. Mas a mente mais alta deve, a mente, o ser mental, deve ver essa lei mais alta sua e deve procurar impor esta lei mais alta à sua vida e sua ação, que é a nossa vida e nossa ação. Primeiramente, o homem é fortemente e predominantemente governado pelas necessidades da vida e pelos movimentos das energias de vida. E é aplicando sua energia mental nessas energias de vida e no mundo à sua volta que ele realiza os primeiros desenvolvimentos de seus poderes de conhecimento e vontade e treina os rudes impulsos que o levam para o caminho de sua evolução emocional, estética e moral. Primeiramente, o homem é forte e predominantemente governado pelas necessidades da vida e pelo movimento das energias de vida. Isso é óbvio, não? Como criança, então, só isto que nos rege. Portanto, as necessidades da vida quanto o movimento das energias da vida. O que quer dizer? Nós somos primeiro predominantemente governados pelas necessidades da vida e pelo movimento das energias da vida. Então, isso é óbvio. Repouso, sono, comida, companheirismo, porque foi um jogo vital, um jogo da energia vital que temos que atender, né? Óbvio. Para o movimento das energias de vida, porque está dormindo, mas a mãe quer beijar o bebê, porque tem assim, uma energia de emoção, de afeto se apodera dela e ela se apodera do bebê e rompe o sono e beija o bebê e volta. Então o bebê vai pegar pelo movimento das energias de vida. Ou eu estou assim ótimo e vem uma pessoa chorando junto a mim e me dizendo mil coisas assim, de doença, depressão, de uma coisa vai embora, etc. Então estou jogado no movimento de energias de vida. Então estou lá na necessidade de vida absolutamente. Então cada um de nós é pegado por isso, a todo momento. Agora, então, aplicando a energia mental a tais necessidades de movimentos e ao mundo à sua volta, que o homem faz o primeiro desenvolvimento de seus poderes de conhecimento e vontade e treina os rudes impulsos que o levam no caminho de sua evolução emocional, estética e moral. Quer dizer, primeiro ele não é um cheiro dele que fala para ele e o convida para pensar ou para desistir de pensar, como faz? Com as culturas. Mas primeiro o que se coloca para ele são problemas vitais de vida. Aí ele vai começar a
aplicar suas energias mentais. O primeiro treino é na base vital, inteiramente. Mas sempre há um certo obscuro elemento que toma prazer na ação das energias mentais em seu próprio prazer, ou em a sua própria finalidade. E é isto, embora imperfeito primeiro, em termos de autoconsciência e inteligência, que representa a intenção característica da natureza no homem e faz com que sua evolução mental e possivelmente espiritual sejam inevitáveis. Então, embora o primeiro treino das energias mentais se faça a partir dos impulsos vitais, dos movimentos vitais que ocorrem, no entanto, há sempre um certo obscuro, quer dizer, oculto elemento nele que toma prazer na ação das energias mentais para a sua própria finalidade, não mais aplicá-las à vida. E é este elemento oculto, embora primeiro imperfeito em termos de autoconsciência e inteligência, que representa a intenção característica da natureza nele e faz com que sua evolução mental e possivelmente espiritual sejam inevitáveis. Ou seja, inevitável. A insistência do mundo externo à sua volta é a necessidade de utilizar suas oportunidades e de enfrentar seu assediamento e seus perigos, motiva a sua mente a ser muito obsessada pela vida e pela ação externa e pela utilidade do pensamento e da vontade, da percepção, quanto a seu lidar com as forças físicas e vitais. Diante desta preocupação externa, forte, utilitária, a ação mais fina e mais desinteressada e o lance mais sutil de motivo da natureza mente, pedindo um desenvolvimento interior próprio, pedindo a busca de conhecimento, de maestria, de beleza, de um deleite emocional mais puro em sua própria finalidade e os propósitos que são característicos desta energia mais alta da natureza mental aparecem ou parecem ser quase produtos secundários, ou em todo caso coisas de segunda ordem que sempre podem ser adiadas, sempre têm que se subordinar às necessidades e exigências do ser vital e físico mentalizado. Mais uma vez, a existência do mundo externo à sua volta é a necessidade de utilizar suas oportunidades e de enfrentar seu assediamento e seus perigos, motiva a sua mente a ser extremamente obsessada pela vida e pela ação externa e pela utilidade que o pensamento, a vontade e a percepção têm em relação a seu lidar, o homem, com as forças físicas e vitais. E em relação a esta preocupação, a ação mais fina e mais desinteressada
e o lance mais sutil de motivo da natureza-mente pedindo seu próprio desenvolvimento interior, pedindo a busca de conhecimento, de maestria, de beleza, deleite emocional mais puro, sem nenhuma outra finalidade exterior, pelos propósitos que são característicos desta energia mais alta da natureza mental. A energia mental seria uma ação mais fina, mais desinteressada, que não utilitária, não egoística, não grosseiramente material ou emocional. Depois, um lance mais sutil de motivos. A cobrança direta ou ser pescado diretamente pelas coisas. Mas um lance mais sutil de motivo. Isso então pede com que a natureza-mente tenha seu próprio desenvolvimento interior, que não seja só a aplicação, energia aplicada, poupança, overnight. Mas uma coisa que não tem nenhuma finalidade externa, um desenvolvimento interior, a busca de conhecimento, a busca de maestria, a busca de beleza, um deleite, a busca de um deleite emocional mais puro e os propósitos idealísticos, não certamente, que são característicos desta energia mais alta da natureza mental. Então tudo isto parece quase como uma palavra maravilhosa em inglês, byproducts. Product é produção, produto. By é produz apêndice, não? Produz de apêndice. Então todas as coisas que nós lemos agora parecem quase como produtos de apêndice, em todo caso coisas secundárias, que sempre podem ser adiadas e sempre podem ser submissas às necessidades e exigências do ser físico e vital mentalizado. Mas a mente mais fina e mais desenvolvida na humanidade sempre se voltou em direção a um ver a si oposto. Sempre se mostrou inclinada a olhar isto como o elemento mais característico e mais valioso de nosso ser, e sempre esteve pronto para sacrificar muito e às vezes tudo a seus chamados e seus mandatos imperativos. Mas a mente mais fina e mais desenvolvida na humanidade sempre se voltou para a direção a um ver a si oposto, não utilitário, não egoístico, não rudemente material, econômico, político, social. E sempre estava inclinado, se mostrou inclinada, esta mente mais fina, mais desenvolvida, a olhar isto como o elemento mais característico e mais valioso do nosso ser, quer dizer, a busca de conhecimento, a busca de maestria, a busca de beleza, a busca de um deleite emocional mais puro, a busca de desenvolvimento interior, um lance mais sutil de motivos. Então sempre essa mente mais desenvolvida da humanidade se mostrou inclinada para olhar isto como o elemento mais característico e mais valioso do nosso ser,
e sempre estava pronta para sacrificar muito e algumas vezes tudo a seus chamados ou a seus mandatos imperativos. Então a própria vida seria, na realidade, para o homem, apenas um campo de ação para a evolução, a oportunidade de nova experiência, a condição de esforço difícil e de maestria do ser mental e espiritual. Quais então serão as linhas desta energia mental e como elas afetam e são afetadas pelas linhas do karma vital e físico? Mas as últimas duas frases. Então, a própria vida seria, na realidade, para o homem somente um campo de ação para a evolução, um campo de ação para a oportunidade de nova experiência, a condição de difícil esforço e de maestria do ser mental e espiritual. Quais então serão as linhas dessa energia mental e como elas afetarão e serão afetadas pelas linhas do karma vital e físico? Começo dessa pergunta é energia vital. Como? O começo da pergunta fala energia vital. Ele pergunta, até agora só se falou, ele diz, até agora só falou das linhas de karma vital e físico. Sim. Agora entra um novo tipo de karma, linhas mais altas, essa energia mental mais alta. Então, como tais linhas da energia mais alta afetarão e serão afetadas pelas linhas do karma físico vital? E qual a sua influência sobre as linhas mais baixas? Até que ponto também as linhas mais altas podem se manter diante das mais baixas? Até que ponto não serão rebaixadas, misturadas, torcidas, impossibilitadas?